Olá, Shalom a todos. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, bem rapidinho, a respeito de algo que Deus tocou no meu coração. Para nós que ensinamos, mas não são só os professores e os pregadores na igreja que ensinam. Todos nós ensinamos, e não só na sala de aula ou em cima do altar. Em todo o tempo, nós estamos ensinando com as nossas atitudes as crianças, os novos na fé que estão chegando na igreja também. E não só dentro da igreja, nós estamos dando exemplo em todo o tempo. Por isso nós precisamos vigiar. Mas eu quero compartilhar algo com vocês que está lá na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 7. Só o versículo 7. Aqui fala dos dons que nós temos. Vamos ler do 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Agora preste bem atenção nessa parte do versículo. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Algo que Deus tocou no meu coração e tem falado muito comigo, e eu, desde que eu comecei a ministrar a vida das crianças dentro da sala de aula, eu entendi que, em primeiro lugar, eu ensino muito mais fora da sala de aula do que dentro, com as minhas atitudes. Se eu estou na igreja, se eu chego na hora certa, se na hora do louvor eu fico conversando, andando para lá ou para cá, ou não. Se eu estou participando verdadeiramente de um culto que vamos ali dar um culto racional ao Senhor. E dentro da sala de aula também. Mas dentro da sala de aula e no púlpito eu falo também para pastores, para ministros de louvor que estão em cima do altar ministrando a vida daquelas pessoas que estão ali na igreja. Gente, é algo muito sério. Nós precisamos entender que quando nós temos uma posição de autoridade sobre a vida, seja de crianças, de jovens, adolescentes, seja na vida de membros na igreja, a nossa responsabilidade é muito grande com a palavra de Deus e com o Senhor. Quando for ensinar algo, prepare. Aqui nós temos tudo que nós precisamos aprender para ensinar. Leia, pesquise em outras Bíblias, em outras versões. Não tem muito conhecimento de referências onde estão falando, onde está na Bíblia falando daqueles assuntos. Tem a concordância bíblica, que tem sim livro, mas no celular também. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? E em favor do reino de Deus. Agora, algo muito sério e muito importante. Você não é obrigado a saber tudo, mas você tem a responsabilidade de ensinar o que é certo. Quando nós formos falar sobre algo e nós não tivermos certeza, não fale. Se você está um pouco confuso em relação a um nome ou alguma parte na Bíblia que você está ministrando e de repente esqueceu, não tem problema, a gente esquece. Mas se não tem certeza, não fale. Se você não domina aquele assunto e levantaram uma questão dentro da sala de aula ou mesmo na igreja quando estiver pregando, não tenha problema em falar, eu não lembro, eu não sei. Mas tenha a responsabilidade de falar aquilo que é certo diante da palavra de Deus. Porque tudo que nós fizermos, toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos prestar conta ao Senhor. Agora não esqueçam, principalmente professores e pregadores,
Tudo que a gente ensina é absorvido de alguma forma. O que eles vão fazer com aquilo que você ensinou já é problema deles com o Senhor. Mas a nossa responsabilidade é de ensinar o que está na palavra. Ah, mas eu só confundi uma data, um nome. Não, gente. Muito que eu aprendi foi em pregações, não foi em grupos de estudo. Claro que eu aprendi muito mais depois no estudo. Mas no meu início de conversão, eu aprendi muita coisa durante o culto numa pregação. E isso, eu lembro até hoje de alguns exemplos em relação a algumas situações, em relação a alguma passagem na Bíblia, do pastor falando, ministrando lá na frente no altar. Então eu quero, queridos, que vocês meditem nessa questão, na seriedade, na responsabilidade que nós temos. Não vamos fazer de qualquer jeito o que a gente está fazendo para o Senhor. Não se esqueça que nós ensinamos as crianças que Deus está vendo tudo, mas não é só o que elas fazem, primeiramente é o que nós fazemos. Estudem, preparem, tenham domínio sobre aquele assunto para chegar na sala de aula e passar para as crianças aquilo que você entendeu com certeza. Se não tem certeza, não fale. Se errar, admita e corrija. Confira na Bíblia tudo que você vai falar e vai ensinar. Se você vai preparar uma atividade, vou dar um exemplo. Nós sabemos que muitos gostam de contar sobre a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz que peixe é, só que é um grande peixe. Pode ser uma baleia? Pode. Mas a Bíblia diz que é uma baleia? Não. Então eu não vou falar, porque eu acho que é uma baleia. Não estou falando que não é. Pode até ser. A gente não sabe. A Bíblia não fala. Mas tenham a responsabilidade de ensinar só o que a Bíblia diz. Porque tudo que você for falar, se te perguntarem aonde está, você vai mostrar. Amém? Queridos, isso é algo muito sério. E nós vamos prestar conta a Deus de tudo que nós falarmos e ensinarmos. Vamos levar essas crianças a conhecer e a entender a Bíblia com uma responsabilidade, primeiro dando exemplo. Eu vou preparar alguns vídeos mais ou menos desse estilo de vídeo. Eu vou preparar algumas palavras que o Senhor me dá rapidamente. E eu quero compartilhar com vocês, porque nós precisamos aprender cada dia mais a palavra de Deus para errar cada dia menos. Amém? A paz do Senhor a todos e fiquem atentos ao canal, que tem vários vídeos novos já postados no YouTube. E eu quero que você compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, ou aqueles professores, amigos que você conhece que está ministrando a vida das crianças. Nós vamos trazer aqui bastante conteúdo, muito material didático. Eu tenho muito material preparado e em nome de Jesus eu quero compartilhar tudo isso que o Senhor me deu. Eu quero compartilhar com vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor e que nós possamos refletir cada dia mais e fazer com excelência tudo aquilo que fizemos para o Senhor. Até o próximo vídeo.